Oi, pessoal, bom dia. É a Nive aqui do canal Escrevendo uma Nova História. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de 6 coisas simples aí, mas que fazem toda a diferença, né, na vida das pessoas e na vida da gente, principalmente como imigrante, né? São 6 coisas que me deixam muito feliz aqui com a Espanha, né? Me deixam muito feliz com este país. Bom, pessoal, existem muito mais coisas, tá bom? Que funcionam aqui com excelência. Mas eu citei aqui 6 coisas, tá certo? Se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, eu peço aí que você deixe seu joinha, tá bom? Que você se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, tá ok? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, a primeira coisa que me deixa muito feliz aqui são as escolas, tá bom? E eu estou falando das escolas gratuitas, é isso aí. As escolas do governo que funcionam com excelência. Pelo menos na minha opinião, eu vejo que as escolas são excelentes, tá bom? Claro que eles têm também as escolas privadas, né, as concertadas, que também tem também aí seu nível de ensino com excelência, mas eu estou dizendo daquelas, né, que a gente que é mais humilde, pode colocar um filho, que é acessível a todos, tá bom? Bom, pessoal, as escolas funcionam bem. Eu vou falar da escola da minha filha, tá? De 5 anos. Então, muda um pouco, tá bom? Algumas coisas de uma província para outra, de uma cidade para outra, mas aonde a minha filha está, eu vejo muito bem. Então, o que tem na escola? Bom, eles têm uma boa grade escolar. A minha filha, com 5 anos, já tem inglês, né? Tem esportes 2 vezes na semana, ela tem a educação física já com basquete, com coisinhas ali para a idade deles. As salinhas, elas são muito limpas, muito bem organizadas. Eles têm mesas em bom estado, cadeiras em bom estado, né, para as crianças. Umas salas bem equipadas com brinquedos, biblioteca. Eles têm ali jogos, né, de aprendizado para as crianças, né? Eles têm assim uma salinha bem equipada mesmo para as crianças, tá bom? Também eles têm aí os cursos extras para você deixar seu filho quando acabam as aulas, né, pela tarde, você pode deixar eles por 1 hora. São cursos aí extras que, claro, você tem que pagar, tá bom? Mas também é uma coisa que todos têm acesso, é um preço acessível, tá bom? Eu vou falar algumas coisas que tem na escola da minha filha. Bom, eles têm eles têm jogos com movimento e música, eles têm taller, que eles falam que é taller, né? Criativo, jogos com movimentos e músicas em inglês. Eles têm taller de cozinha criativa, eles têm futebol de sala, patinagem, handball, quem mais aqui? Tecnologia e basquete. Tudo isso eles têm na escola, nos cursos extras, tá bom? Que são pagos. Cada curso é um valor, né? É pago um valor. Mas, se você deseja fazer, não tem condições de fazer todos, você pode colocar seus filhos em 2, pelo menos, e você dilui aí esse valor. Ou você paga uma vez ao ano, o valor total, ou você dilui ele aí em mensalidades todo mês. Então, eu vejo muito bem. Bom, para os jovens também, a minha filha tem 15 anos e eu vejo também que a escola é excelente. Por quê? Porque os nossos filhos aqui, eles têm uma grade boa escolar, né, de matérias, tá bom? Eles têm música também, tem plástica. Eles podem fazer, por exemplo, aulas de plástica, né, que entra aí, acho que é a educação artística, né, aí no Brasil. Aqui, a aula de música, eles aprendem um instrumento, tem escolas que aprendem instrumento, a minha filha está aprendendo um instrumento, ela já aprendeu, eu acho que é o cavaquinho, né? Eles têm um outro nome aqui, tá bom? Mas eles têm violão, depende muito da escola, tá, pessoal? Tem escolas que ensinam trombone e outros mais, né? Bom, outros mais instrumentos. Também
é quando a criança sai, né, ali da primária e ela já vai, né, para o colegial, inicial colegial, eles te dão folhas ali para que você veja os idiomas que tem. Isso na escola do governo. Então, você pode escolher aí que seu filho ingresse aí no idioma. Por exemplo, pode fazer o idioma, eles têm alemão, eles têm francês e outros mais. Sem contar que o seu filho já está aprendendo o inglês e o castelhano, porque é a língua daqui, né? Então, isso eu vejo muito bem. Os nossos filhos saem muito bem preparados, né? Se gostam de estudar. Também eles têm aí os cursos não, eles têm os cursos profissionalizantes, perdão. Eles têm os cursos profissionalizantes. Quando termine, né, a grade escolar, pode fazer aí um FP, que é um curso profissionalizante. Eles têm aí na área da estética, eles têm aí na área de robótica, eles têm vários, existem vários, né? Depende também da escola que o seu filho estuda, tá bom? Do instituto, que aqui eles chamam instituto, né? A ESSO, depende onde ele estiver matriculado, a província, né? Eu tô dando aqui uma pincelada baseando na minha vida, tá bom, pessoal? Bom, eu vejo muito bem isso. Segunda coisa. A segunda coisa que eu vejo que, bom, é a educação no trânsito. Eles têm muita educação no trânsito. Você coloca o pé na faixa e eles param. Isso daí, não, infelizmente, a gente não pode comparar, né? Não vou dizer, não abranger em todo o Brasil, que eu sei que tem cidades ali no Brasil que ainda funcionam, pode ser. Né? Eu vejo alguns vídeos, né, de Gramado e tal, mas assim, pessoal, aqui eles, claro, vai ter sempre um engraçadinho, mas na maioria das vezes eles têm muita educação no trânsito, tá bom? Eles têm muita educação no trânsito, eles têm respeito pelo pedestre. A terceira coisa é a segurança. Sim, é um país seguro, é um país que, para nós mulheres, eu vejo bem. A gente sai com bolsa, a gente sai com celular, a gente para num café, por exemplo, sabe? Você pode pôr a sua bolsa, mexer no seu celular tranquilamente. Você vai num caixa eletrônico tirar dinheiro, você não precisa se preocupar que alguém vai ali te assaltar, né? Entendeu? Eu vejo velhinhos ali mexendo ali no caixa eletrônico, tentando tirar dinheiro, né? Ficando às vezes passando um pouquinho mais, né? Do horário ali e sem problema, ninguém vai ali assaltar as pessoas. Então é um país seguro. Meu esposo deixa o carro na rua, ninguém estoura vidro de carro para estar roubando, né, o que tem dentro do carro. Então é um país seguro, tá bom, pessoal? Eu vejo muita segurança. A quarta coisa, pessoal, é a honestidade. Eles são honestos. Olha aqui, eu vou falar aqui em questão de honestidade, não em geral, tá bom? Não abrangendo aí, generalizando tudo, né? Entrando dentro da honestidade, todas as coisas dentro da honestidade. Não, eu tô falando da honestidade em não pegar nada dos outros, tá bom? Porque você vai se deparar aqui com pessoas também desonestas, porque aqui não é o paraíso, né? Que você vai trabalhar para elas, isso já aconteceu com o meu esposo, você vai trabalhar e você não vai receber, sabe? Acontece isso sim. Acontece das pessoas serem más, né? Claro, porque nós estamos no mundo, aqui não é diferente. Mas uma coisa é indiscutível, né? Aí do Brasil. Eles têm honestidade em você deixar uma bolsa, esquecer. Eu já aconteceu isso comigo, eu deixar uma bolsa em um café, esquecer os cartões, dinheiro dentro da carteira e voltar e tá tudo ali, sabe? Meu marido já esqueceu o celular em banco de praça, já esqueceu o celular dentro do carro. Nós já deixamos, eu já deixei várias coisas dentro do supermercado, por exemplo, essa semana eu deixei uma sacola com a blusa, a jaqueta da minha filha e deixei no armário do supermercado, fiz as coisas, comprei pão e fui embora e ali ficou a sacola. No outro dia eu voltei e estava a sacola no mesmo lugar. Coisas assim que a gente não costuma ver, né? Eu vejo pessoas perdendo carteira, perdendo celulares, e você pode ir atrás dentro de loja
que o dono da loja tá ali com as suas coisas guardadinhas. Então eu vejo muita honestidade aqui nessa parte, né? Eu morei em um pueblo e a porta ficava aberta. Eu largava a porta aberta, eu ia levar minha filha na escola, voltava, notebook dentro de casa, televisão, sem problema, sabe? Ninguém entra na casa de ninguém, ninguém rouba nada, sabe? Não vou generalizar. Existem cidades já que grandes cidades que já estão ficando, né, perigosas. Claro que tem, pessoal, né? Tudo depende de onde você vai morar, mas em grande proporção ainda existe segurança, tá bom? Bom, essa foi a terceira coisa, né? A quarta coisa, não, é a quinta coisa agora, né? A quinta coisa são os preços, claro, né? Isso daí a gente tem que ser sincero, não vamos ser hipócrita, né? Os preços realmente, o poder de compra ainda ele existe. É claro que você perde o poder de compra a partir do momento em que o aluguel, né, tem sido aí o grande vilão do país, né? O aluguel ele tem quebrado as nossas pernas aqui, mas ainda existe o poder de compra, né? Mesmo que as coisas aumentaram muito, eu levo 8 anos aqui, aumentou muito as coisas, duplicou, tá? Tem coisas que triplicou, porém você ainda consegue. Então, comida, né, alimentação, remédios, né, você ainda compra barato, né, quando você não tem aí, você tem descontos ou quando você não pega gratuitamente por conta das coisas aqui que às vezes é em questão de documentação, às vezes é em questão que você tem a documentação, mas os dois trabalham, aí eles veem lá, então eles colocam um precinho, é justo, né? Isso eu acho justo, tá bom? Então, a medicação, né, a farmácia, perfumaria, produtos de perfumaria é barato, o açougue, gente, o açougue, a carne ainda é barata, né? Todo mundo tem acesso a comer a carne. Quem mais? Eletrodoméstico, celulares, televisores, máquina de lavar, geladeira, né? O que um pobre muitas vezes não consegue ter aí no Brasil, aqui ele consegue trabalhando sim, né? É, é isso, tá bom? Isso daí é incontestável. Bom, e a sexta e última coisa que eu queria falar é o respeito, né? O respeito em todos os aspectos. O respeito com as diferenças. Aqui é muito comum você ver as pessoas com cabelo vermelho, roxo, verde, azul, pessoas no supermercado com chinelo e meia. Aqui ninguém ri de ninguém. É festa estranha, com gente esquisita, eu não tô legal. Pois é, essas pessoas esquisitas, elas andam na rua, que pra gente, né, aí no Brasil é esquisito, aqui é muito comum. Então as pessoas, elas respeitam essas diferenças. Isso em todos os aspectos, tá bom? Todos os aspectos. Então, eu vejo isso muito bem. Por exemplo, numa escola, às vezes tem várias nacionalidades ali e todo mundo leva numa boa, sabe? Então, corte de cabelo, é muito comum você ver velhinhos aqui, pessoas mais, os tiozinhos, né? Como a gente diz aí no Brasil, com brinco na orelha, não tem problema nenhum, tá bom? As pessoas aqui, elas têm a liberdade de viver, né, de viver. E isso eu vejo muito bem. Uma outra coisa que eu tenho que falar aqui para vocês, acrescentar para o vídeo não ficar muito grande, mas que eu não posso deixar de falar, é o respeito com o transporte público. Você é um idoso entrar dentro de um ônibus e o motorista esperar o idoso entrar, o cadeirante entrar, a pessoa se sentar, ele não mete o pé e sai, e o idoso sai caindo dentro do ônibus. Não, isso daqui não tem. As pessoas aqui, os motoristas, eles são respeitosos com as pessoas mais velhas e até com a gente. O respeito com as mulheres também. Claro, pessoal, não generalizando, que já está tendo muita coisa aqui, mas esse é assunto para outro vídeo, depois eu vou estar falando, tá bom? Mas assim, com as mulheres, a gente sair na rua, passar na frente de uma obra e ninguém ficar falando palavrão para você, ninguém vê, você sair na rua, você não vê ninguém colocar a cabeça para fora do carro
e falar palavrão ou te chamar de qualquer outro nome, entende? Então aqui existe esse respeito, tá bom? O respeito com as nossas jovens, com as nossas filhas, por exemplo, com as crianças também, né? Criança é criança. E as jovens aqui, elas são respeitadas. Eu vejo, é muito comum você ver aqui nas praças os meninos, né, os jovens junto com as meninas com shortinho curto, barriguinha de fora, e tudo bem. Você não vê os meninos tarados, né? Todo mundo falando besteira para as meninas, não, né? Eles de pequeno aqui, a cultura deles não é estragada igual a nossa. Então, a cultura deles aqui já é, os meninos já aprendem desde cedo na escola a respeitar as meninas, né, as mulheres. Então eles crescem com esse respeito, né? Então isso, pessoal, eu vejo fazer toda a diferença, tá bom? Mas é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esquece de deixar aquele like. Um beijo e até a próxima.